Nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Jesus, Cordeiro Santo de Deus, só Tu és digno, Tu és incomparável, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Incrível graça é, amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deixa ali. E agora livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Incrível graça é, amor que não tem fim. Oh, aleluia. Levaste a minha cruz, tua vida deixa ali. E agora livre, livre eu sou, livre eu sou. Pelo que fizeste por mim. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça é perfeita. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti. És o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés e ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei
eterno, Senhor. E nós nos rendemos diante da Tua presença, Pai. Contemplo Teu esplendor, a Tua majestade. Toda a terra se alegre, toda a terra se alegre. De luz Ele se vestiu, a escuridão fugiu. Tudo treme a sua voz, tudo treme a sua voz. Grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Deus eterno és, do tempo Senhor és, o princípio e o fim, o princípio e o fim. Deus triuno és tu, o Pai, o Espírito e Jesus o Cordeiro, e Jesus o Cordeiro. Grande é o nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Grande é nosso Deus, Tu és grande, ó Rei. Nós te adoramos, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus, é o nome que é maior, nome sobre todo nome. Nome que é maior. Tu és digno de louvor, e o meu ser dirá: grande é nosso Deus. Nome que é maior. E o meu ser dirá: grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Grande é nosso Deus, grande Tu és, Senhor. Grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, e o mundo sim saberá. Grande é nosso Deus. Aleluia. A última vez que
tive a oportunidade de entregar a palavra e baseado na temática deste ano, que é compromisso, desde o início do ano, nós iniciamos um lema que tem a ver com o compromisso, o nosso compromisso em várias áreas, e falámos a última vez do compromisso com o próximo. E eu nesta manhã vou falar de um tema que geralmente não é pregado em grande parte das igrejas, também não é um tema que se fale constantemente, mas é um tema bíblico. Vocês sabem que há temas que às vezes não são falados, talvez pela dificuldade de falar deles. Mas eu gostava de, nesta manhã, falar sobre o trabalho social na Bíblia. A Bíblia contém princípios de ordem social que, quando aplicados à sociedade, quando colocados por prática, isso tem a ver com o homem, é o homem que tem que colocar esses princípios em ordem, eles funcionam e eles são de grande ajuda para o próximo. A Bíblia, é verdade que a primeira área que procura tratar é a área da alma, mas a Bíblia não deita fora o corpo, ok? Há muita gente aí tão super espiritual que só se preocupa com a alma. Mas o Deus que nos criou também se preocupa com o nosso corpo, ok? Ou seja, Ele preocupa-se com o corpo, com a alma e com o espírito, porque o ser humano é um ser completo. Então, pensar que nós só devemos falar de coisas que mais gostamos está errado, porque a área social, para Deus também, certamente é importante, e nós às quintas-feiras estamos aqui a estudar precisamente uma introdução ao Antigo Testamento, e já falámos em algumas destas áreas, precisamente que Deus entregou logo no princípio ao povo de Israel, para que o povo pudesse ajudar o seu semelhante e também não houvesse diferenças na sociedade, naquele sentido de que as pessoas empobrecessem de tal maneira que não tivessem nenhum tipo de condições. Daí, na chamada altura do jubileu, Deus previa que muita gente fosse liberta, que inclusive as terras que as pessoas tinham deixado de as ter, voltassem para elas e recomeçassem uma vida de novo. Isto para dar uma oportunidade ao homem de reconsiderar, de fazer melhor e de alguma maneira também em ter outra perspectiva de vida. É verdade que quer o judaísmo, quer o cristianismo, partilham as mesmas escrituras no que concerne ao Antigo Testamento e há medidas de caráter social, no sentido de na sociedade haver uma maior justiça social. Vocês ouviram o que eu ouço muitas vezes, as pessoas aí fora culpam Deus dos problemas da sociedade. Se Deus fosse, Deus te faria assim. Se Deus fizesse assado, isso seria melhor. E eu pergunto, e no meio disto tudo, onde é que está o homem? Quer dizer, o homem não tem culpa nenhuma. Deus entregou tudo, Deus deu ordens aos homens, Deus deu leis aos homens, Deus mandou que o homem amasse o seu semelhante, Deus fez com que o homem fizesse coisas para ajudar o seu semelhante e o homem simplesmente guarda tudo no bolso, não quer saber do outro, não ajuda o outro, de alguma maneira humilha o outro, escraviza o outro e o homem está isento de tudo. Não, o homem é culpado, porque Deus tudo fez perfeito. Deus tudo fez com ordem, mas o homem, por causa do pecado, e sabe, na sociedade que nós estamos, ninguém gosta de ouvir esta palavra, pecado. Mas o maior problema da nossa sociedade continua a ser o pecado. E pecado é tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai contra os princípios estabelecidos por Deus. Pecado é a transgressão, é errar o objetivo, é errar o alvo, é não andar no caminho de Deus. E o homem tem preferido seguir os seus caminhos, o homem tem buscado as suas religiões, o homem tem procurado a sua filosofia para fazer a sua vontade e esquece
que o Criador, desde o princípio, estabeleceu ordem, estabeleceu regras, estabeleceu leis, não para que a vida do homem fosse má, mas para que a vida do homem fosse muito melhor e uma vida feliz. Mas, como sempre, o homem gosta de pensar que é um Deus. E se uns gostam de pensar, outros consideram-se deuses. Todos os dias nós lidamos com pessoas que atuam, falam, comportam-se como se fossem deuses. Eles, alguns até não dizem, mas a maneira de ser, de atuar, de agir, estão a dizer, eu sou o meu Deus. Isso é completamente errado. Nós temos um só Deus. Aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao homem é requerido que se preocupe com o seu semelhante e que tome medidas que possam ajudar a equilibrar as diferenças sociais e económicas que possam existir entre os seus semelhantes. Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pergunto, uma pessoa que explora o seu próximo está amando-a? Uma pessoa que deseja mal ao seu próximo está amando-a? Uma pessoa que para ele quer o melhor e para o próximo o pior está amando-a? Então são as nossas atitudes que vão determinar o nosso amor a Deus. Se as minhas atitudes não correspondem com aquilo que Deus me mandou que fizesse, então eu não estou amando o meu próximo. Bem, Lutero, e este ano estamos a comemorar os 500 anos em que Lutero, e eu quero dizer-vos que não sou luterano, simpatizo com Lutero, com muitas coisas de Lutero, mas não sou luterano, sou seguidor de Jesus, sou discípulo de Jesus, amém? Não sou discípulo nem de Calvino, nem de Lutero, nem de nenhum outro, sou discípulo de Jesus, amém? Todos eles tiveram coisas fantásticas, certamente, tiveram outras coisas menos fantásticas, mas Lutero disse uma coisa interessante nesta área do social, disse assim, o cristão deve ser um Cristo para o seu próximo. Reparem bem, o cristão deve ser um Cristo para o seu próximo. O que é que ele está a dizer com isto? Está a pensar nas atitudes, nas palavras, nos ensinos de Jesus durante o tempo que andou nesta terra. E eu quero dizer-vos, e esta semana já é a segunda vez que digo isto e vou continuar a dizer, o nosso maior problema hoje não é a perseguição à igreja, não é os islâmicos, mas somos nós. Quando nós que nos dizemos cristãos, não vivemos um cristianismo autêntico e genuíno, nós estamos a fazer com que as pessoas não acreditem em Jesus. Eu não ouvi um amém muito forte, mas vou voltar a repetir. Quando nós hoje, e queridos irmãos, os escândalos que se ouvem diariamente a nível evangélico protestante são tão grandes que eu até vejo pessoas que estão de fora a ver toda aquela miséria, toda aquela desgraça. Porque é que querem mudar de vida se afinal essas pessoas comportam-se como Jesus não vivesse nos seus corações? Tem que haver autenticidade em nós. Tem que haver verdade em nós. Tem que haver pureza em nós. Nós temos que marcar a diferença na nossa sociedade, irmãos. Porque nós temos esperança, nós temos fé, nós temos um Deus eterno sobre todas as coisas e temos alguém que nos ajuda a cada dia e que nos dá a força para marcarmos a diferença na sociedade onde vivemos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a ajuda do nosso Deus.
Por isso, irmãos, está em ti e está em mim marcar a diferença no lugar onde nos encontramos, no trabalho, na escola, entre os vizinhos. Mas sabem uma coisa? Muitas vezes não é assim. Às vezes na igreja há mais murmuração que há murmuração lá fora. Às vezes crentes que levam anos na igreja têm a língua comprida e destroem num minuto aquilo que tardou muito a construir. Por causa do caráter, por causa da personalidade, não estar agarrado a Cristo. Nós não temos o direito de destruir vidas. Nós estamos aqui para ajudar as vidas, salvar as vidas, ser bom testemunho, irmãos. Irmãos, eu fico tão triste e muitas vezes tenho que chorar por causa dos maus testemunhos, das palavras para ferir pessoas que sempre estão à espera que alguém falhe para dar em cima. Isso não é amor, isso não é misericórdia, isso não tem a ver com aquilo que Cristo nos ensinou. Cristo ensinou-nos um caminho diferente e nós temos que viver nesse caminho que foi o que Cristo entregou a cada um de nós. Cuidado, custa muito a ganhar uma alma. Mas que fácil às vezes é destruir. Que fácil às vezes com atitudes tão mesquinhas destruir as pessoas. A Bíblia diz, ai quem for escandalizado por nossa culpa. Irmão, tenha mais temor de Deus antes de abrir a sua boca. Se não sabe abençoar, fecha a boca. Se não sabe dizer coisa de bênção, fecha a boca e ora a Deus. Tenha muito cuidado, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser exemplo sobre todas as coisas. Aleluia. Ou seja, o homem precisa efetivamente de ser salvo, a fim de poder fazer o bem. Sendo assim, o ego humano decresce, mas cresce a graça de Deus nas suas vidas, como instrumento de amor para com os outros. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu medidas de natureza econômica, tendo por fim um equilíbrio e medidas justas para serem aplicadas entre o seu povo. E sabe o que eu tenho visto hoje? E todos aqueles aqui que estão aqui que pensam, e todos pensam. Vocês já repararam que nas crises o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico? Estou a dizer alguma mentira? Reparem bem, as crises inventadas pelos homens muitas vezes é com o intuito de roubar aos pobres ainda mais. Mas os ricos, vejam as riquezas dos grandes no mundo. Com estas últimas crises, eles ficaram mais ricos. Os pobres ficaram mais pobres. Vejam outra coisa aqui em Portugal. Quando há crise, instalam-se casas para compra de ouro por tudo que é sítio. Estou a dizer uma mentira? Todas as esquinas, uma casinha para ser penhorada a pouca coisa que o pobre tem. Para que aquele rico esteja ainda mais rico. Isto é usura. Isto é um pecado tremendo. E há pessoas que se aproveitam dos mais necessitados para viver à sua custa. Isto é pecado aos olhos de Deus. E desculpa, eu não estou a falar de política eu estou a falar de Bíblia, ok? Ninguém me confunda com algum partido, porque eu sou apartidário. Mas sou bíblico, quero fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não tenho cor nenhuma, mas sou a favor daquilo que a Bíblia diz. Por isso eu tenho que pregar aquilo que a Bíblia diz. Na lei do jubileu, e vamos abrir as nossas Bíblias, Levítico 25, para os irmãos verem que aquilo que vou falar está tudo escrito na palavra. Levítico 25. E nós outro dia, aquele grupo que está aqui às quintas-feiras, estudámos isto. Eu não vou ler tudo, porque seriam muitos versículos. Mas está a falar do ano do jubileu. Ou seja, cada 50 anos as coisas mudavam em relação ao social, às necessidades, aos problemas do homem. E várias coisas aqui eu vou encontrar. Os irmãos depois em casa, eu peço favor, marquem, e depois em casa vocês podem ler bem todas estas coisas. Mas vamos ao versículo 10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores.
ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Os irmãos perguntam o porquê disto. Primeiro, durante estes anos, houve pessoas que perderam as suas terras. Houve pessoas que perderam a sua liberdade e ficaram escravizadas por causa das suas dívidas. E como uma pessoa que tinha uma dívida, tinha que trabalhar para a outra até pagar a sua dívida. Mas quando chegasse o ano do jubileu, era como com um apagador, tudo se apagava e começava-se de novo. Aqueles que tinham perdido as suas terras voltavam a ter as suas terras. Aqueles que estavam escravizados deixavam de ser escravos. E outra coisa muito interessante, a terra descansava. Vocês vejam uma coisa que os homens hoje estão a fazer, conseguem alguns tirar 4 colheitas no ano. Claro, como podem imaginar, não é através de produtos naturais. É estragando muita coisa. Daí depois os problemas que nós estamos a sofrer. Mas é interessante que Deus tinha uma preocupação que a terra descansasse. Para quê? Para depois pudesse descansar e produzir muito mais. O homem não. O homem quer tudo, quer tudo, quer tudo. E vai estragando todas as coisas. Depois lá está a culpa de Deus. Mas Deus dá medidas para que haja um equilíbrio entre o homem e a terra e o homem. Em todas estas coisas, Deus, ao criar todas as coisas, Ele também estabeleceu uma ordem e um equilíbrio. Então as dívidas eram perdoadas e outra coisa, as terras voltavam aos seus donos originais. Então não havia uma acumulação de terras. Aquela pessoa podia ficar com a terra porque efetivamente outra pessoa tinha uma dívida para com ela, tirava o produto daquilo que ia dando cada ano para pagar essa dívida, mas passado aqueles anos voltava a devolver a terra ao seu dono. Então não havia uma acumulação de riquezas sobre umas quantas pessoas, mas havia uma maior distribuição das coisas. Portanto, este era um plano que Deus tinha. A finalidade principal do jubileu era certamente evitar o amontoar de terras, que era um meio de produção básica em Israel. Como vocês sabem, a sobrevivência de Israel passava muito pela agricultura, e é fundamental, e os irmãos têm que ver, e desculpem eu agora meter-me nisto, talvez alguns não reparem, quando aqui em Portugal se deixou de produzir nas terras, porque os países do norte da Europa queriam meter os produtos deles cá em Portugal, esta foi a maior asneira que se fez. E ainda hoje é uma grande asneira. Isto não aconteceu no norte, porque as terras são pequenas e pertenciam, mas aconteceu no Alentejo e noutros lugares, como vocês sabem. Isto é estragar tudo o equilíbrio que Deus estabeleceu. Porquê? Porque as pessoas ficam mais pobres, pensam que os subsídios duram toda a vida, há um momento que os subsídios acabaram e as pessoas ficam igual que estavam. Deus previu isto tudo para haver equilíbrio. E há muita gente que, em vez de dizer, olha como Deus faz as coisas bem e perfeitas, ainda critica Deus. Mas Deus faz as coisas todas muito bem e perfeitas. Depois também havia o ano sabático que deveria ocorrer a cada 7 anos, e a lei também determinava a libertação do sol para descanso, e aqui já não era 50, mas era 7 anos, a renovação da terra, no sentido ecológico. Hoje fala-se muito da ecologia, e eu não estou contra a ecologia, porque a ecologia é bíblica, ecologia é bíblica, na qual Deus já está a prever que a própria terra tenha o seu descanso. Portanto, Deus tinha pensado em todas estas coisas. O homem é que pensa que descobriu. O homem não descobriu nada. Deus é que fez todas as coisas. Claro que o homem está a descobrir uma coisa, mas que Deus já tinha previsto. Só tinha que ir à Bíblia, ler e fazer aquilo que estava escrito, se quer que a vida lhe vá bem. Então, certamente estes aspectos, desde a libertação dos escravos, dos endividados, como o descanso dos trabalhadores, e isto também era bom para o descanso dos trabalhadores, como os irmãos sabem, há muito oportunismo hoje também, de pessoas que exploram os trabalhadores, mas também há trabalhadores que exploram os patrões. Não ouvi um amém. Pois, é porque quando um trabalhador está na hora do trabalho, não está na hora do telefone. Eu vou-vos dar um exemplo. Há bastantes anos nesta igreja, eu não digo os nomes, houve 2 pessoas que, vendo pessoas sem trabalho, criaram qualquer coisa para dar de trabalho. Havia uma preocupação, 2 pessoas. E eu lembro-me numa ocasião em que nós demos trabalho, exatamente, a essas pessoas,
E eu estava lá nesse posto de trabalho e telefono. Então, fulano de tal, onde é que tu estás? Eu estou aqui a trabalhar. E eu é que estava lá a ver que não estava lá. Eu disse, bandido. Desculpem a expressão. Quer dizer, estamos a dar trabalho para não teres necessidade de comer e tu estás a mentir e não estás no posto de trabalho e estás a mentir. Irmãos, e há, infelizmente, crentes que são um mau exemplo como trabalhadores. O amém foi muito fraco, mas pronto. Não é só dar nos patrões, é também nos trabalhadores. Se você é trabalhador, você não tem o direito de roubar. Se você é patrão, não tem o direito de roubar o seu trabalhador. Amém? Isso é o equilíbrio. Isso é o equilíbrio. Se você quiser fazer cera, não é no trabalho. Faz cera na sua casa, mas não no trabalho. Ou se não vai para uma fábrica de cera, aí faz-se mais cera. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós hoje estamos a viver tempos em que muitas pessoas, desculpem, não querem um trabalho, querem um emprego. Tem um empregozinho para mim. Não, trabalho, há trabalho. Às vezes não há emprego. A Bíblia é fantástica. Dá nos trabalhadores, dá nos patrões, dá em toda a gente. Porque a Bíblia sim que é certa. Eu falho, a Bíblia não falha. Você falha, a Bíblia não falha. A Bíblia é correta. Vamos ver agora outro aspecto. Era o sustento dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Eram providenciados através dos dízimos de toda a produção agrícola. Deus pedia que toda a produção agrícola fosse tirado 10% dessa produção para ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. É fantástico. Ou seja, havia uma... Vamos lá, Deuteronômio 14, 22. Deuteronômio 14. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no teu lugar que escolher para ali fazer habitar o teu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e tua casa. Depois Deuteronômio 24, 19, 22 diz assim: quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-á de que foste servo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. Vejam como Deus, conhecendo estes três tipos de pessoas mais carenciadas, órfãos, viúvas, e sabem que naquele tempo não havia seguranças sociais, não havia ajudas, não havia nada disto. Então Deus está muito preocupado que estes três tipos de pessoas não passem fome, não tenham necessidade. E como é que Ele vai arranjar a maneira de não acontecer? É dizendo ao seu povo que eles deem uma 10ª e quando estão também a apanhar o fruto das suas terras,
deixem lá nas árvores para que os mais pobres, os necessitados, possam lá ir buscar. Então, se isto hoje acontecesse, e quero-vos dizer que aconteceu em Portugal há muitos anos, a lei do rabisco. Quem é que está aqui que ainda se lembra que nos pomares ficavam maçãs, nas oliveiras ficava fruto, tudo para as pessoas mais pobres? Hoje isto não existe. Hoje é ganância. E as pessoas preferem deitar fora, vocês têm ouvido deitar fora para o mar, enterram estes produtos, em vez de ajudar. Eu, por exemplo, nós aqui ficámos chocados, e é bom que os irmãos saibam isto, nós tivemos que cortar já há uns anos com o Banco Alimentar, porque o Banco Alimentar mandava-nos para aqui tudo podre já. Ou seja, o trabalho nosso de ir buscar, depois de deitar ao caixote de lixo, e depois ainda mandavam as pessoas dizendo que nos tinham dado, mas tinham dado o quê? Tinham dado tudo podre. Mas se dessem as coisas em tempo, não apodreciam. Então isto ficava na árvore, não apodrecia. As pessoas iam lá buscar de acordo com a necessidade depois. Ou seja, os proprietários apanhavam, mas depois deixavam e providenciavam desta forma aqueles que não tinham as mesmas possibilidades de ter para comer e não ter que mendigar. Era uma lei justa. Claro que as pessoas tinham que trabalhar, tinham que ir apanhar, não ficavam ali sentadas à espera, também tinham que fazer alguma coisa, porque também há muita pessoa que sabe uma coisa, vive à custa de subsídios. Já tive pessoas que disseram, trabalhar, para quê? Recebo mais com o subsídio que com o trabalho, mas isso é injusto para quem paga os impostos, ou não é? Quem tem que trabalhar todos os dias e ver pessoas a viver só de subsídios que não querem trabalhar, isso é pecado, isso é injusto, isso não está certo. Não ouvi muitos amenos, mas não faz mal, eu pelo menos digo aquilo que eu sinto. Porque é verdade. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar, não coma. Não coma. E é verdade, há pessoas que não querem trabalhar. Há pessoas que querem viver apenas das esmolas. E por causa de tudo isto, levam outras pessoas que são sinceras a não contribuir, porque veem que se profissionalizou o ser pedinte hoje. E os irmãos sabem que aqui em Portugal, e em vários países, aqui, ali desde o Feijó, às vezes saem umas carrinhas cheias de pessoas para pedir, profissionais, que são colocados até, já estiveram aqui na porta da igreja, só por dizer que eu disse que não deem e não devem dar, porque são os profissionais, e por causa desses profissionais, nós às vezes deixamos de ter sensibilidade para ajudar. Porque há muita gente que é profissional do pedir. Não quer dobrar as costas, porque as costas doem muito quando se dobram. As vossas não doem? Doem, sim senhor. Então, para os irmãos verem, Deus estava de veras preocupado com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. E Deuteronômio 15:7 diz assim: não endureçais o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão. Era um versículo para ajudar o povo de Israel a não ficar duro para com as necessidades do próximo. E nós temos que ter uma sensibilidade para não ficarmos duros e podermos ajudar os outros. Levítico 19, 9, 10, isto só para os irmãos verem que a Bíblia está cheia. Eu podia ler-vos aqui dezenas e dezenas de versículos, claro que não os vou ler todos, mas para vocês ficarem sensibilizados que isto tem a ver com Bíblia. Levítico 19, 9, 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até às extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Como dizendo, não tenhas medo que o facto de deixares lá comida não te vai faltar a ti nada. E com essa comida, tu estás a ajudar o próximo, tu estás a ajudar os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 21:13 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Eu leio uma vez mais, Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. De que te serve a ti? Se tu não ajudas ninguém, depois estares a pedir a Deus ajuda. Que lógica tem? E na Bíblia há uma parábola muito interessante.
de um homem que tinha uma dívida tremenda. Tremenda. E chegou ao Senhor, a quem devia. E sabe o que é que o Senhor lhe fez? E diz que a dívida era tão grande, tão grande, tão grande, que ele nunca mais a poderia pagar na vida. E aquele Senhor perdoou-lhe a dívida. E ele a seguir sai todo contente e encontra lá um amigo que lhe tinha uma dívida pequenina, pequenina, e agarra-se-lhe ao pescoço dele e diz: agora paga-me ou mato-te. O outro senhor, quando soube da história, mandou-o chamar e pô-lo na prisão. E desculpa eu falar assim: então é assim? Foi assim que eu te tratei? Quer dizer, contigo tive misericórdia, muita misericórdia, e tu não tiveste um pouquinho de misericórdia para com aquele. Agora deixai-me também dizer-vos uma coisa. Existe, às vezes por parte das pessoas, uma má administração dos dinheiros. Isto é um tema que não se fala muito. E eu pergunto, porque é que há pessoas que com o mesmo ordenado conseguem fazer coisas grandes e a outros não lhes chega, e inclusive tendo menos despesas? Expliquem-me. Vou dar um exemplo. Eu dou 500 euros, agora estão aqui os dois na frente, vou usá-los de exemplo. Dou 500 euros ao irmão Luís, dou 500 euros ao irmão Carlos. Não dou, que não tenho, é? Vocês não tomem a palavra, senão é um problema isto. Cada um tem 500 euros. O irmão Luís vai todos os dias comprar um jornal, 4 cafés, 3 bagaços, tomar o pequeno almoço na pastelaria da esquina todos os dias. O irmão Carlos vai comprar o leite ao supermercado, vai ver o melhor preço, vai comprar o pão ao supermercado, vai ver o melhor preço, e o resto é supérfluo porque não tem mais, não o gasta. Porque é que ao irmão Carlos sobrou-lhe dinheiro desses 500 e ao irmão Luís não tem mais nada? De quem é culpa? De quem é culpa? Do irmão Luís, que me gastou a mim os 500 euros. Ainda não lhe os dei, mas já vos gastou. Estão a ver o que eu estou a dizer? Cuidado com isso. Outras pessoas vivem sempre à base do crédito. Isso é o maior erro que existe. Vocês sabem uma coisa? Eu recebo telefonemas. Outro dia telefonaram-me: tem aqui 10 mil euros imediatamente se quiser. E eu disse assim: olha, gaste-os a senhora. Mas o senhor pode ir de férias. Eu de férias com o dinheiro emprestado. Você está, se eu não tenho, não vou de férias. Foi o que eu lhe disse. Mas isto agora é assim. As pessoas já nos dizem como é que nós temos que gastar o dinheiro. Eu vou ficar com uma dívida para ir de férias. Desculpem lá. Se algum de vocês vai de férias e fica com dívidas, eu não vou vos dizer o que é que vos chamava. Vergonhoso! Como é que você vai de férias andando a pedir créditos ao banco para se hipotecar, para ficar amarrada do pescoço e depois andar a sofrer? Desculpem. Os cartões de crédito, isso é um grande engano que há por aí. Há gente que está mais pobre porque não sabe administrar o seu dinheiro. E nós oferecemos para ajudar pessoas que tenham problemas em administração, em dar-lhe algumas lições e dizer como é que têm que fazer. Já tivemos uma conferência aqui, não sei se lembram, de um economista que veio dar uma lição sobre esse tema e foi bom para os casais e tudo isso. Nós queremos ajudar. Agora, cuidado, temos que administrar bem o nosso dinheiro. Por isso a Bíblia diz: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. E há muita coisa supérflua que não presta, que não serve, e há muita gente a gastar e depois diz que está pobre. Claro que tem que estar pobre. Se você está a gastar naquilo que não deve gastar, não vai ficar rico. É como aqueles que vão jogar na lotaria. Estão sempre à espera que lhes toque. Até dizem que dão à igreja: olha, seja fiel com o pouco, que a igreja não precisa desse dinheiro. Se você for fiel com aquilo que já tem, Deus vai abençoá-lo. Agora, se você quer abençoar a igreja com aquilo que ainda não tem e vai dizer que vai abençoar, com esse dinheiro a igreja não sobrevive também.
Provérbios 22:9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 28:27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrer muitas maldições. Diz a palavra de Deus. Há uma clara relação entre opressão e pobreza. É por isso que Deus exorta os hebreus a se lembrarem do dia que eles foram escravos. E sabe uma coisa? Toda a pessoa que trabalha valoriza muito mais o dinheiro. Sabe porque é que às vezes os nossos filhos não valorizam muito? Porque nós damos-lhe tudo. E às vezes nós, os pais, somos os culpados de tudo isto. Porque dá a impressão que... Eu lembro uma vez, era pequena a minha filha, oh, pai, eu disse, eu não tenho dinheiro. Oh pai, pões aquele cartão lá na máquina e aquilo tira, dá dinheiro. Claro, dá dinheiro, dá se lá tiveres, não é? Fácil, dá dinheiro, claro que dá dinheiro. Se tiveres lá o dinheiro, dá todo o que quiseres. Então, às vezes, irmãos, aquela história dos nossos filhos, pedem, tudo lhe damos. E às vezes, nós temos que ensinar aos nossos filhos que também não é assim. E é bom que eles saibam que aquilo tem um preço e tem um valor. E sabe, quando nós fazíamos os nossos brinquedos, eu sou do tempo que eu fazia os meus brinquedos. Quantos estão aqui que faziam os seus brinquedos? Amém. Os carros com os rolamentos. E vamos nós, hein? Fantástico, não é? A cavilha, tanta coisa fazíamos, valorizávamos aquilo durava anos. Agora compramos um brinquedo aos nossos filhos, no dia a seguir já não querem saber dele. E o que custou? E sabe, irmãos, eu não estou a dizer que os nossos filhos não tenham direito, têm todo o direito. Mas têm todo o direito desde que nós não nos hipotequemos. Irmãos, nós não temos o direito de passar fome e necessidade. Eu sempre aprendi na minha casa, a primeira coisa era a comida. E depois a vestimenta. Mas sabe uma coisa? Eu não sei se tinha mais do que 3 calças ou 4, não tinha mais. Ou 3 ou 4 camisas, não tinha mais. Sapatos, 2 pares, não tinha mais. Hoje nós temos de tudo. Mas temos necessidades, dizemos nós. Eu não passei esse tempo, mas o meu pai e pessoas da idade do meu pai sabem que dividiram uma sardinha, não é? Às vezes em 3 e em 4. Eu nunca tive essa necessidade, graças a Deus. Mas sabe uma coisa? Desde o momento em que nós trabalhemos, nós valorizamos as coisas. Quando tudo nos é dado, nós não damos valor às coisas. Mas quando nós colocamos ali o nosso ser, nós valorizamos. Sabe, Isaías profetizou para o povo de Israel e no capítulo 1, versículo 17 disse: buscai a justiça, acabai com a opressão. Nós vivemos em tempos muito difíceis, em muitos lugares há opressão. Eu sei, irmãos, e quero sermos francos, eu não acredito em grandes mudanças neste mundo. Eu acredito na vinda de Jesus. Eu não sou utópico, eu não sou daqueles que estou aqui a pensar que este mundo vai ser um paraíso. Não, este mundo não vai ser, a não ser depois, no tempo em que Jesus reine. Amém? Mas enquanto estivermos aqui, os irmãos não pensem que isto vai ter umas melhoras extraordinárias, porque isso dependeria de cada pessoa e pela transformação que permite que Deus faça no seu coração. Mas como sempre há pessoas que não querem saber nada com Deus, as coisas não podem ser mudadas nem transformadas. Agora, vamos ver em Isaías 58:5. Diz assim: seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como o junco e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, o dia aceitável do Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo? Irmãos, sabe o que é isto? Isto é o que muitos crentes vivem. Vem a Deus, Senhor, misericórdia de mim. E a seguir vem o irmão e traque. São muito espirituais. Senhor, Senhor. E depois a seguir ferem o irmão, prejudicam o irmão,
cortam no irmão, e a Bíblia sabe o que é que está a dizer? De que te serve esses jejuns e essas orações e todas essas coisas que tu fazes, és um hipócrita. E eu não ouço hipócritas. Eu só ouço sinceridade, honestidade e verdade. Eu não estou preocupado com os religiosos, eu estou preocupado com aqueles que querem viver na minha verdade, diz Deus. Então Deus está aqui a dizer, de que vos serve tanto jejum, de que vos serve tanta espiritualidade, de que vos serve... E há pessoas aí que só se lembram de Deus é quando a coisa vai mal. Mas depois de fazer a vontade de Deus já não fazem. Querem receber benefícios, mas não querem ter obrigações para com Deus. E há pessoas que só conhecem os versículos, a primeira parte ou a segunda dos versículos. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pois é um versículo muito interessante. Mas o que é que diz antes disso? Sujeitai-vos. Sujeitai-vos a Deus. Pois é, tu não te queres sujeitar a Deus, mas já pensas que o diabo, até alguns até põem os pés e dizem, vou pisar o diabo. Isso é tudo mentira, isso é tudo treta. Eu já vi pessoas perante endemoninhados que fogem a 7 pés. Esses super espirituais têm a mania, depois aparece uma pessoa endemoninhada, foge antes que o demónio entre lá para dentro deles. Mas são todos muito fortes, eu piso, eu faço. Não, se quiseres bem comigo, eu levo-te a sítios onde está assim o fogo bem, para tu ver se isso é verdade. Depois é que vamos ver o que é. Se tu tens tanto poder na língua ou tens poder no Espírito de Deus. Há muita gente assim. Nós não temos que apenas conhecer os versículos, uma parte dos versículos. É todo o versículo, é toda a palavra. Toda a palavra. Sujeitai-vos a Deus. Se eu não me sujeitar, como é que eu vou resistir? Irmãos, hoje há muita infantilidade espiritual. E sabe quem são os primeiros a ter culpa disto? Alguns pregadores. A culpa não é do povo, a culpa é de pregadores que pregam essas tretas. Em vez de pregar a palavra de Deus, pregam tretas. E o povo não cresce. E depois o povo também tem culpa, que até gosta do evangelho que lhe ensabou os ouvidos. Mas nós temos que ter um evangelho que entre no coração e nos toque e nos faça chorar. Eu preciso chorar. Vocês não? Eu preciso chorar aos pés do Senhor. Eu não quero um evangelho para me entreter. Eu quero um evangelho que me faça sábio para a vida eterna. Eu quero um evangelho que transforme a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu lado. Eu quero um evangelho que seja poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu quero um evangelho que mude as atitudes das pessoas. Este é o evangelho do reino. Este é o evangelho da cruz. Então, o modelo de serviço de Jesus, e Jesus não só falou, mas viveu. Ele veio demonstrar que aquilo que estava preconizado no Antigo Testamento foi aquilo que ele fez. Ou seja, Jesus preocupou-se com o homem completo. Jesus preocupou-se com a alma, mas ele preocupou-se com a cura também. Ele curou pessoas. Amém? E ele ainda hoje cura, irmãos. Eu posso não ter fé, mas ele cura. Eu posso duvidar, mas ele cura. Eu posso ser o que seja, mas uma coisa é certa, ele tem todo o poder no céu e na terra. Eu tenho que acreditar que ele ainda hoje cura, que ele ainda hoje tem poder, que ele ainda hoje transforma, que ele ainda hoje salva. Porque ele é assim. Ele nunca mudou, mas nós mudamos. Ele nunca mudou, mas nós mudamos. E não devíamos mudar. Devíamos continuar a acreditar e a crer. Sabe que em Atos dos Apóstolos, quando Pedro está pregando e falando a Cornélio, no capítulo 10, no versículo 38, ele utiliza uma expressão sobre Jesus muito interessante, que nem sempre também é falada. Falando de Jesus, ele diz, aquele que andou fazendo o bem. Interessante. Há momentos em que ele diz aquele que pregou, aquele que evangelizou, aquele que curou, mas é interessante que ele aqui diz, aquele que andou fazendo o bem. Jesus fez o bem. Jesus continua a fazer bem. E Jesus quer fazer bem através de nós. Repito, Jesus
quer fazer o bem através de nós. Aleluia. É verdade que Jesus, quando aquele jovem rico vem ter com ele, para ele o Evangelho foi uma má notícia. Para muitos, o Evangelho é uma boa notícia. Para aquele jovem rico, o Evangelho foi uma má notícia. Sabe porquê? Porque Jesus disse-lhe: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. O homem ficou desesperado. Mas é interessante que Jesus falou com outros ricos e não lhes disse o mesmo. É verdade ou não é? Jesus falou com outros e não lhes disse a mesma coisa. Porque o coração daquele jovem estava nas riquezas. O seu Deus eram as riquezas. E Deus está-lhe a demonstrar uma coisa, que só Ele é Deus sobre todas as coisas. E que para o adorarmos, para o seguirmos, nós não podemos ter nenhum impedimento entre nós e Deus. Deus tem que ser o objetivo e o alvo de toda a nossa adoração. E às vezes há coisas que estão entre nós e Deus. Eu não sei nesta manhã o que é que está entre ti e Deus. Nem me tens que dizer nada, mas tu sabes que se calhar há coisas entre ti e Deus que te estão a tirar a paz, a alegria e o desfrute de uma vida 100% na presença do Senhor. E sabe, muitas coisas às vezes nós nem nos apercebemos, porque não paramos para meditar, não paramos para ficar alerta sobre coisas que nos estão a prejudicar espiritualmente. E o inimigo aproveita-se dessas coisas para nos fazer fracassar e para rir-se de nós e para atentar contra nós, porque ele sabe muito bem que nós temos coisas que estão a impedir o nosso fluir na presença de Deus. E Deus quer que o nosso fluir seja um fluir completo na sua presença. Deus deseja encher-nos com o seu Espírito Santo. Deus deseja fazer de nós vasos, instrumentos da sua graça, do seu amor, para o alcance de muitas pessoas que estão à espera de uma palavra amiga, de uma palavra de libertação, de uma palavra de boas notícias, porque este mundo está necessitado efetivamente de boas novas. E o Evangelho continua a ser boas novas. Boas novas para todos. Na comunidade cristã primitiva, e quero dizer-vos que não há uma só lei escrita em que as pessoas tinham que vender as suas propriedades e dar aos pobres, que fique isto claro. Não há nada em que Jesus obrigou, mandou, nada sobre isto. Mas no princípio da igreja houve crentes que tinham possibilidades, venderam as suas propriedades e as colocaram para ajudar os outros. Agora ninguém diga que foi um mandamento, porque não há mandamento sobre isto, tem que ser algo do coração do ser humano. Daí eu estar contra aqueles apelos sentimentais para tirar dinheiro às pessoas. Nós temos que dar com amor, mas nunca por obrigação, porque alguém nos leva a fazer este tipo de trabalho. Esta igreja é muito séria nestas coisas, como em todas as outras coisas, e para nós as coisas mais importantes não é o dinheiro, mas é a vida das pessoas. A vida das pessoas é a coisa mais importante. Daí vocês não verem nem eu, nem nenhum dos pastores, nem ministério desta igreja a tocar nessas áreas, dizendo: se não deres vais para o inferno, se não fizeres não terás isto, não terás aquilo, porque essa não é a mensagem do Evangelho. Amém? A Bíblia é muito clara em dizer que eu devo ajudar, eu devo certamente, mas não diz com quanto, nem como, mas é um dever meu ajudar, mas não por obrigação, mas por amor. E com uma atitude de fé. Porque eu tenho que ter atitude de fé quando estou a dar, que Deus me vai recompensar e Deus vai, e tem feito. E não há aqui ninguém, não acredito, uma só pessoa que tenha dado para a obra de Deus, que Deus não a tenha abençoado. Não acredito nenhuma. Todos aqueles que temos dado, sabemos que Deus nos abençoa. E quero dizer, eu sou dizimista, acredito no dízimo e Deus me tem abençoado também. E cada irmão que é dizimista, Deus o abençoa e Deus dá. E é verdade que com os dízimos nós ajudamos tanta coisa, para manter a casa do Senhor. Mas irmãos,
que o Senhor nos ajude a ser transparentes e a preocupar-nos com todos aqueles que estão efetivamente necessitados. Agora, sabem uma coisa? A Bíblia estabeleceu regulamentos, e eu só vou falar nisto. Vejam lá, 1 de Timóteo 5, 3 a 16. 1 de Timóteo 5, 3 a 16. Eu vou ter que terminar por aqui, mas gostaria que os irmãos lessem, porque aqui estão os princípios de um regulamento, olha, se querem dizer assim, de uma associação humanitária. Vamos ler. E da igreja, no sentido de ajuda. Veja lá o que está escrito. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aqui já está a pontualizar, porque algumas não são viúvas e vai dizer porque é que não são. Agora diz, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam esses filhos e netos a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Sabe o que é que está a dizer aqui? Que a igreja não é a primeira responsável, são os familiares. Está aqui escrito. Amém? Está escrito. Está aqui escrito. Continuo. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos, ou seja, em orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Deleites, sabe o que é deleites? É fazendo a vontade da carne, é tagaralice para lá, tagaralice para lá, viaginha para lá, depois o dinheiro não chega. Claro, se você andar a gastar o dinheiro por aí por todo lado, não vai chegar. Não vai chegar. Não pode chegar a tagaralice. Agora diz assim, manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isto é para falar àqueles filhos que põem os pais em qualquer lado e não querem saber deles para nada. E há filhos que ainda vão roubar a pensão dos pais, tiram-lhe tudo e os pais ficam na miséria. Estou a dizer uma mentira, vocês ouvem isso nos jornais como eu. Espero que aqui não haja ninguém a fazer isso. Mas há quem faça, vocês conhecem pessoas que fazem. Agora diz, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Havia regras naquele tempo, havia regras. E só é que tenha sido mulher de um só marido. As regras estão a apertar. Tendo testemunho de boas obras, ou seja, significa que quando ela estava bem, também ajudava os outros. Porque há pessoas que nunca ajudam os outros, mas quando necessitam, querem toda a ajuda. Mas como é isso? Então quando você teve, não ajudou. Quando você teve, não se preocupou. E agora está a exigir dos outros aquilo que você nunca fez. Posso dizer mais? E aquelas mães e pais que tratam mal os filhos e depois na velhice acham que os filhos os têm que aturar. Respeite os seus filhinhos também. Trate-os bem. Alguns só tratam com a ponta do sapato e do pé e depois querem respeito. O respeito é mútuo. É que é o meu feitio. Se é feitio, mude. Olá, porque você é mãe e é pai, pode tratar o seu filho mal. Respeite. O respeito é um princípio geral. Pais para filhos, filhos para pais. Respeito entre todos, tem que haver. Isto é muito bonito. Não é muito bonito o respeito entre todos? E eu nunca vi, irmãos, e é verdade, irmãos, pais tenham cuidado, filhos tenham cuidado, respeitem os vossos pais, amem os vossos pais, façam tudo pelos vossos pais, mas pais também, cuidado como tratam os vossos filhos, porque como vocês estiverem a semear, vocês vão colher. Ai, vão. E eu também. Vamos todos. Se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. O que está a dizer é, quando ela não era viúva, como foi o seu comportamento? É o que está aqui a dizer a Bíblia. Qual foi o seu relacionamento com os outros quando ela não era viúva? Também dava para os necessitados? Ou agora está a exigir aquilo que ela nunca fez? Bons, a Bíblia não é um livro de brincadeiras. Está aqui.
Mas não admitais as viúvas mais novas. Olhe, se você é mais nova, o que é que eu vou fazer? Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar, tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas. Isto é aquelas pessoas que falam demais. Mas isso também não são só viúvas, também há muita gente que tem a língua muito comprida e fala mais que a conta. Homens e mulheres que deviam ter cuidado com a língua. Cuidemos todos a nossa língua, está bem? A língua pode ser uma grande bênção, mas também pode ser uma grande maldição. É que o Senhor não pôs um feixe eclair. Alguns necessitavam ter nascido com um feixinho na boca. Mas o Senhor deu-me a mim uma maneira de eu... Faça lá. Você consegue fazer, não consegue? Faz lá, Lino, faz lá. Consegue só. Podemos ou não podemos? Então, em vez de falar, fecha a boquinha. Em tua casa, às vezes, dá-te vontade de dizer não sei o que é ao teu marido, fecha a boquinha. Tens vontade de dizer não sei o que é à tua mulher, fecha a boquinha. Se não sabes abençoar, não digas nada ao teu marido nem à tua mulher. Diz depois com calma. Depois, já quando tiveres mais calma, diz ao marido, não faças isso assim, isso está mal. Nós ganhávamos todos mais se fechássemos mais a nossa boca. Amém. Quero, pois, que são moças, viúvas, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram ainda após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvos, socorra-as e não subcarregue a igreja, para que se possam sustentar as que de veras são viúvas. Os irmãos já viram se todos os problemas sociais viessem sobre nós? Era impossível. É verdade, irmãos, que esta igreja tem feito e continua a fazer, não digo muito ou tudo, mas faz muito por aspectos sociais. Que fazemos tudo, não fazemos. Mas graças a Deus por aqueles que estão ajudando na obra social desta igreja. E há muitas áreas da obra social nesta igreja e certamente queremos fazer mais e melhor e acudir, mas às vezes os irmãos sabem, não é fácil. Não é fácil. Mas certamente Deus vai ajudar-nos e Deus vai providenciar. Então, irmãos, vamos cada um de nós fazer um pouco mais para aliviar aqueles que necessitam. E certamente, fazendo isto, estaremos fazendo algo mais pelos outros. E Deus vai nos recompensar e Deus nos vai ajudar. Mas como eu disse ao princípio, como Deus está, em primeiro lugar, preocupado com a nossa alma, e eu posso falar tudo aquilo que falei aqui, mas se eu não dissesse que a coisa mais importante dentro de ti é a tua alma, que é imortal, eu estaria a mentir. O nosso corpo um dia vai acabar, mas a nossa alma vai permanecer. E a tua alma, pergunto eu nesta manhã, está nas mãos de Deus? Tu estás seguro nas mãos de Deus? Tu estás segura nas mãos de Deus? A tua vida está nas mãos de Deus?